Bom, nós vamos conversar agora sobre um assunto que a gente completou um ano agora, né, em janeiro, dia 25 de janeiro, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, e o Brasil e o mundo assistimos todos estarrecidos àquele que parecia inacreditável, né, aquele acontecimento ali, e muita tragédia, muitas famílias perderam pessoas que amam, e a gente viu um trabalho exaustivo, um trabalho minucioso, um trabalho persistente e muito importante do Corpo de Bombeiros. A gente viu algumas cenas, e muitas, a maioria delas a gente não viu, a gente não vê. Eles ainda trabalham lá depois de um ano. E eu estou recebendo, então, aqui hoje a Tenente Diana, que é Diana que fala, né, Dayana? Diana. Diana, que é tenente e também psicóloga, né, do Corpo de Bombeiros. E a gente vai conversar sobre esse trabalho que é tão importante. Vamos ver o VT primeiro? O dia 25 de janeiro de 2019 mudou a história dos moradores de Córrego do Feijão, em Brumadinho. Por volta de meio-dia, uma barragem de rejeitos de minério da Vale se rompe, deixando um grande rastro de destruição. A lama levou tudo que encontrou pela frente. De acordo com uma análise feita pelo IBAMA, pelo menos 270 hectares foram devastados após o rompimento da barragem, o equivalente a 377 campos de futebol. A lama destruiu parte da área administrativa da mineradora, casas e vidas. Ao todo, 259 vidas. Um ano após a tragédia, 11 pessoas ainda continuam desaparecidas. A população busca, em meio à dor, forças para seguir em frente e deixar para trás esse capítulo da história da cidade, marcado por lama e sofrimento. Para sempre, né? Nós vamos nos lembrar desse dia tão terrível, tão triste. Como é que foi para vocês? Vocês são profissionais, claro, são preparados, capacitados para atender todo tipo de chamado, mas aquilo é algo que foge totalmente a toda expectativa, talvez, né, Tenente, de um profissional que lida com vidas e tentar salvar vidas ao longo da sua carreira. O que vocês sentiram? Como que vocês viram aquele acontecimento, aquela tragédia? Bom, Márcia, acho que uma coisa importante, né, você já até adiantou, assim, as vítimas são as maiores afetadas, né? Os bombeiros, por estarem ali trabalhando direto, né, numa magnitude de uma ocorrência, né, de uma operação diante de um desastre tão grande como nunca aconteceu antes, né? A maior ocorrência que o Corpo de Bombeiros de Minas atendeu. A gente precisa deixar claro algumas coisas, né? Como você disse, as vítimas, elas são as maiores afetadas, mas os bombeiros, eles estão lá, nunca imaginaram que pudesse atender uma ocorrência com uma magnitude tão grande, mas eles estão lá preparados, né? Eles foram preparados para isso, eles gostam de desafios, né? As pessoas que escolhem essa carreira normalmente são pessoas que buscam situações desafiadoras, diante das quais elas vão poder aprender, vão poder crescer, e principalmente o treinamento que é feito desde o início, quando eles entram, vai preparando eles aos poucos, né, para poder lidar com essas situações. Eu acho que também, dado o tamanho, né, da situação, a magnitude, como eu já disse, aos poucos eles foram trabalhando dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, até que foi processando, elaborando o tamanho que foi aquilo, né? Claro que no primeiro dia, nas primeiras horas, ainda não tinham noção, né? Aí a coisa foi aparecendo, né? Como que foi extenso o tamanho ali daquela... da brutalidade, né? daquela, podemos chamar de desastre, né? Enfim. Bom, não sei se respondi, comecei a responder. Não, isso mesmo, a gente estava batendo um papo aqui que a gente quer ver esse lado também, né, de vocês, porque vocês são profissionais preparados
mas são seres humanos, né? Como você disse, Claro. no princípio, talvez nas primeiras horas, vamos trabalhar, vamos salvar, vamos fazer, mas não tinha ainda a noção, talvez nem um pedaço do tamanho que tinha sido aquela tragédia, quem ela tinha atingido, quem ela tinha engolido, quem ela foi levando. Então, depois que as imagens vieram, né, que tudo foi sendo esclarecido, que vai, como a gente costuma dizer, caindo a ficha até de vocês também, profissionais deles, no caso, que estavam envolvidos diretamente ali. Você, como psicóloga, Diana, você acha que mesmo esses profissionais que gostam de desafios, que são preparados para isso, que escolheram a profissão por causa disso, por gostar de salvar vidas, de atuar junto a muitas vezes, a maioria das vezes, claro, o Corpo de Bombeiros, ele não atua em coisas boas, né? Geralmente situações adversas, situações ruins, enchentes, como a gente também está vendo agora, né? Infelizmente, ontem foi São Paulo, quer dizer, aqui em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, em vários lugares do Brasil, incêndios, são situações muito fortes, muito adversas e existe uma preparação psicológica suficiente para que eles enfrentem todas as situações, porque são muitas situações que eles se deparam, com as que eles se deparam ali, não é? De vidas e de... que realmente tem que ter um preparo psicológico muito grande, não é? Eu acho que a gente pode pensar em 2 pontos principais. Assim. Um é esse treinamento que eles fazem desde quando entram. Não existe um treinamento especificamente psicológico, né? Mas o treinamento técnico, eles vão sendo expostos a situações, no início situações similares e depois as situações reais. Esse treinamento vai preparando eles emocionalmente para administrar as emoções, para lidar melhor com elas. Não é que eles não sintam, né? Eles administram isso, vão aprendendo. Além disso, o treinamento quanto mais ele treina, mais ele vivencia, experiencia as situações, né? Atende às ocorrências, mais seguro ele vai se sentindo, sabendo que o colega também está muito bem preparado. Isso tudo vai fazendo dele mais seguro, mais assertivo, mais resiliente. Agora, também o outro lado importante da gente destacar é que, ao longo do ano, né, tem o cuidado, né, com a saúde mental. Então, a gente promove sempre conversas com eles, palestras. A gente tem um programa, né, um programa de saúde ocupacional, que acontece todo ano e onde se é identificado algum tipo, um pequeno sinal, né, ali, os primeiros sinais, vamos dizer assim, de qualquer tipo de sofrimento mental, sofrimento psíquico, ele é encaminhado para o psicólogo para uma conversa e caso, né, seja o caso de um acompanhamento a médio e longo prazo, caso ele aceite, né, ele convidado a continuar, a dar continuidade àquele tratamento. Uma outra iniciativa que a gente tem, né, o Serviço de Psicologia, que eu acho interessante falar, é acompanhar a rotina deles, né? No final do ano passado, eu fiz um trabalho que os outros psicólogos da corporação também já fizeram em outros momentos, que a gente vai trabalhar as 24 horas com eles. Eu não vou fazer o trabalho deles, mas eu vou estar lá com eles durante as 24 horas, conhecendo quais são as dificuldades, como que eles enfrentam essas dificuldades, entendendo, né, assim, toda essa questão da fadiga, do estresse, como que eles lidam com isso, né, como que é importante o descanso, o cuidado com a saúde, né, para enfrentar 24 horas, que não é coisa simples. E existe também, Diana, um alcance para as famílias deles, por exemplo, porque imagino assim que as famílias também ficam muito apreensivas, não é, em relação ao cansaço físico, emocional, mental, aos perigos aos quais eles são expostos, principalmente numa situação como essa.
E antes de você perguntar, já quero emendar a pergunta, antes de você responder, me desculpe, emendar a pergunta da Maria, de Poços de Caldas. Ela gostaria de saber se os bombeiros que ajudaram no resgate em meio a rejeitos não ficaram doentes. Essa lama é contagiosa, ou seja, tem algum perigo? Obrigada, Maria, pela sua participação. Um beijo para você. Então, são duas perguntas, né? Sim, a gente atende as famílias, mas não necessariamente por causa dessa ocorrência, né? As questões que atingem as pessoas, os conflitos, as dificuldades, também atinge a família dos bombeiros, né? E a gente disponibiliza, sim, o serviço, né, de atendimento, de terapia, de orientação, para as famílias também. Além deles, as famílias também são atendidas, né? Tem essa abertura. Em relação à saúde dos bombeiros, desde os primeiros dias, né, foi montado imediatamente, né, para dar suporte a eles, foi montado o posto de saúde, onde haviam os médicos, enfermeiros, os auxiliares dos médicos, os psicólogos. A gente esteve lá desde os primeiros dias, todos os dias havia um psicólogo, havia médico, para poder dar um suporte para eles. Em relação à saúde, desde os primeiros dias também eles começaram a fazer os exames para serem acompanhados, monitorar a saúde deles. E caso os exames apareçam qualquer tipo de alteração, não necessariamente uma alteração grave, eles já são acompanhados com mais próximo, com mais proximidade e, dependendo do caso, podem até ser afastados de forma preventiva. Mas não, os bombeiros não estão doentes, nós não temos, não identificamos isso, né? Com agora um ano, né, já. Um ano de exames e acompanhamentos, não foi detectado isso. E mesmo quando a operação terminar, o dia que terminar, né, eles vão continuar sendo acompanhados, esses resultados de exames, para que garanta, né, assim, a saúde deles e, se for necessário, o tratamento adequado no caso a caso. Né? Também é importante, estou lembrando de uma outra coisa, a gente dizer que foi estabelecido, né, pelo comando um prazo máximo que cada um pode ficar lá. E esse prazo é 21 dias. Né, de forma também a evitar que ele fique muito tempo exposto. Né, a essa... Ah, sim, ótimo. Bom, ainda faltam 11 vítimas, né, a serem encontradas e existe um prazo limite, digamos assim. Nós vamos procurar, ou a gente já ouviu, né, dizer que eles falaram que vão procurar até encontrar a última vítima. Você acha que é possível? É claro que sempre há a questão, né, do trabalho, da tentativa, da esperança, mas ou existe um prazo limite para se parar de procurar, por exemplo, de buscar por essas vítimas? Não, Márcia, não tem um prazo limite, assim, né? Hoje temos 60 bombeiros trabalhando lá, se revezando, né? Os bombeiros do estado inteiro se revezando em escalas e como... bem recentemente foram encontrados ainda, né? Isso vai indicando a possibilidade, né, de encontrar todas as vítimas. Então, não existe um prazo? Não. Quer dizer, a gente vê que eles estão incansáveis nessa missão, né? Aquilo que a gente estava conversando antes, né, sobre eles serem treinados para poder não se abalar, não se afetar tanto com as ocorrências. Tem uma situação que é muito interessante, que eles sempre relatam assim, que o contato com as famílias, conforme eles vão conhecendo as histórias, isso mexe com eles. Só que ao invés de ficar apenas angustiados com aquilo, ficar tristes, eles usam isso como combustível para focar ainda mais, para se manterem motivados a encontrar, né, todos que ainda faltam. E essas famílias, elas estão esperançosas, né? Porque faz parte do luto, é importante para fechar esse luto, não é? Exatamente. Diana, essa questão de sepultar, a gente sabe que em alguns casos, parte apenas, né, do corpo, mas isso já ajuda muito. Essas 11 famílias, essas 11 pessoas, elas têm tido essa dificuldade de encerrar, de fechar esse ciclo, elas aguardam, elas esperam, elas têm essa esperança?
Eu tive contato com as famílias, né, num período que eu estive frequente no início da operação, e a gente percebe muito isso, né? E a gente sabe, né, fora desse contexto, em qualquer situação, elaborar a morte, né, o que você disse, elaborar o luto é muito difícil. Então, um fragmento que seja vai ajudar a começar a entrar nesse processo, né, e fechar. É verdade, não é fácil, porque imagino como algumas pessoas, quando alguém desaparece, né, sempre há esperança. Não, ele vai aparecer, não, de repente ele foi para uma outra parte e ele vai voltar. Então, é mais difícil, né, a pessoa se convencer, a pessoa fica na negação, né, naquela negação, até Exatamente. ela ter essa certeza de que realmente aconteceu aquele óbito. Ela tem esse processo que é mais difícil que os outros de ser elaborado, né? Então, a gente torce, a gente ora para que Deus abençoe, que esse trabalho seja concluído o mais rápido possível, encontre essas 11 vítimas que ainda não foram encontradas, para que as famílias possam fechar esse ciclo e seguir suas vidas, não é? A gente vai fazer uma pausa, tá bom, Tenente psicóloga Diana, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa. Depois nós vamos conversar, mas também nós temos 2 pastores aqui que vão compartilhar com a gente sobre o trabalho de ajuda, de auxílio, de apoio às famílias, e um deles perdeu o irmão nessa terrível tragédia. Agora a gente vai fazer uma pausa e vai... Deixa eu só fazer uma pergunta que chegou, mais uma pergunta para você. Claro. Diana, parabéns pelo tema que abordaram. Márcia, você está linda. Obrigada, querida. Sônia, de Belo Horizonte, que manda mensagem. Obrigada, querida. Gostaria de saber se, quando os bombeiros estavam resgatando sobreviventes, eles deixaram se abater pelas emoções. Não, né, assim, explicando de outra forma, com toda a vivência que eles têm, todo o treinamento que eles tiveram, não é que eles não sentiram, né? Eles sentem, mas administram isso bem. E continuam, e às vezes até consegue transformar toda essa tristeza, essa angústia em combustível para o trabalho, né? É claro que tem limitação, né? As pessoas precisam descansar, precisam se revezar, mas é impressionante, assim, a força, né? A motivação, o desejo deles de chegar ao objetivo e dar esse alento para as famílias. É verdade. Bom, vou conversar agora com 2 pastores, o pastor José Roberto Miranda, que ajudou os atingidos e as famílias, né? E viu de perto todo o drama vivido pelas famílias lá em Brumadinho. O pastor Rangel de Oliveira perdeu seu irmão no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. E eu pedi para a Tenente Diana, que é psicóloga, continuar aqui com a gente no nosso bate-papo. Se você chegou agora, ela já conversou com a gente no primeiro bloco sobre esse trabalho psicológico que ela e toda a corporação tem aí com os profissionais. Tudo bom, queridos? Obrigada mais uma vez por terem vindo. De nada. Prazer. Eu me lembro do dia que vocês foram à igreja, né? Foi uma turma, né? Sim. Os pastores da região, na igreja da Lagoinha, tem quantas igrejas? 4? Tem 5. 5 igrejas na região de Brumadinho. Na cidade de Brumadinho. E você está em Casa Branca. Eu estou em Casa Branca, que é um bairro de Brumadinho. E eu me lembro daquele dia que foi um dia muito triste, né? Muito, meu Deus, foi... não dá pra gente explicar, gente que não, mesmo a gente que não estava ali vivendo, mas ver vocês ali compartilhando o que vocês estavam vivendo, o apoio, e quantas pessoas da igreja também, né, que vocês perderam, as famílias, e realmente é algo muito, é difícil de falar, não é? Sim. E aí, o que você vê de diferença entre, antes disso, né? Como é que foi para vocês, você, sua esposa, toda a equipe e os outros pastores também, por onde começar, né? Talvez seja uma pergunta, porque tanta coisa, tanta situação, começou pelas famílias que vocês conheciam, as famílias que estavam ali na igreja, toda a comunidade, porque você parece que você nasceu lá, você que é de lá, né? Que nasceu lá da terra. Sim. Então, quer dizer, você tem um amor muito grande por aquela região, por aquela terra, por aquelas pessoas, né? É uma história, a sua vida toda teve ali. E você vê toda a sua história também junto indo, né, na lama.
Como é que foi isso para você? Foi um choque, né? Primeiro foi um choque terrível. A hora que eu fiquei sabendo da notícia, né? Até mesmo minha esposa que trabalha na área da saúde, ela estava trabalhando no dia e quando ocorreu o rompimento, de logo ela me ligou avisando que estava indo para lá, que tinha ouvido falar que tinha rompido uma barragem e tudo. Ela me ligou, falou, esteja orando por mim que eu estou indo para lá. Ninguém sabia o que tinha acontecido também. E logo eu já procurei saber mesmo e aí de imediato eu já fui para lá. Que Córrego do Feijão, que é onde o pastor Rangel mora lá, né? É bem próximo de Casa Branca. Então eu cheguei lá questão de no máximo meia hora depois que aconteceu. E aí foi... E também, vocês também ainda não tinham a dimensão do que tinha acontecido, Não, assim como os bombeiros, também ninguém tinha ainda essa dimensão. Meia hora o depois... O que aconteceu é algo assim, inacreditável. Né? As imagens não conseguem mostrar a realidade. Esse é um fato. Quem chega lá no lugar, está lá no lugar... Você desse tamanhozinho e meio uma dimensão do que aconteceu. E no caso para nós, por exemplo, que conhecíamos lá, né, o lugar inteiro e a gente vê na nossa memória como é que era antes e depois como ficou, que foi um choque terrível, sabe? E aí foi tudo muito assim, muito rápido e assim, tudo que nós não tinha nada planejado para se fazer. Nós fizemos a maioria das coisas que foram feitas, né? No impulso mesmo, igual eu já saí de casa já correndo para lá na esperança de conseguir salvar alguém, de ajudar alguém. Quando eu cheguei lá já tinha várias pessoas já ajudando também, o pessoal do Corpo Bombeiro já estava, tinha um grande número já que já tinha chegado, mas era uma cena que nem filme dava para mensurar o que estava acontecendo ali. Né? E aí as coisas foram acontecendo e muita notícia assim, distorcida, né? E o risco da outra também se romper. E assim, foi tudo muito rápido, foi tudo muito... Intenso muito rápido. Intenso. Você perdeu seu irmão, né? Você e sua família, claro, né? Tiveram a notícia, vocês imaginaram que ele teria morrido, ou vocês tinham aquela esperança de que ele... Claro, acho que todo mundo tem sempre a esperança, né? De encontrar... Ele estava onde nesse exato momento? No nosso caso, a gente passou por uma situação bem triste, né, pastor? Porque quando aconteceu, eu estava em casa. Eu tinha largado o turno do trabalho às 7 da manhã. Eu tinha um médico em Brumadinho, era 1h. Eu estava saindo de casa, era 12h10, eu tive que retornar. Quando eu retornei, ela se rompe. E entrou num desespero total a família toda. No momento, a gente não veio o meu irmão na cabeça, porque a intenção de ajudar aqueles que estavam em desespero ali, pareceu que no momento foi maior. Mas quando nós caímos em si, a situação já tinha devastado uma área muito grande. A gente tem um amigo que tomava café com a gente, que trabalha numa empresa. E ele falou com a minha mãe que tinha visto o meu irmão saindo do refeitório, ele já havia almoçado. Só que quando nós recebemos a notícia, a esperança era que ele ainda se encontrasse vivo. Só que nós recebemos uma notícia que ele estava vivo. Meu Deus. Chegaram pra gente e falaram isso. E nisso o meu irmão mais velho rodou Belo Horizonte inteiro atrás dele, em todos os hospitais. Aí ele me ligou, ô irmão, ele não está em hospital nenhum. Passado-se no outro dia que eles chegaram pra gente e falou, não, ele está desaparecido mesmo. Nossa, aí o desespero foi maior, porque a gente expectativa de... alimentou uma esperança que acabou corroendo a gente muito. Porque pela união da nossa família, da nossa casa, nós fomos nascidos e criados no Córrego do Feijão mesmo. Então ali vem uma história muito grande, não foi só o meu irmão ali, que foi uma parte nossa que foi arrancada, porque o desejo de nós, da família, é simplesmente, ele saiu para trabalhar, ele levantou, ele foi andando, ele teria que voltar da mesma forma. Então a gente não esperava encontrar ele da forma que eles entregaram para a gente. Então aquilo ali doeu de uma forma que a gente ainda está catando os pedacinhos que ficaram. Ah, imagino. Porque não foi somente ele, da nossa família foram 7 pessoas. Meu Deus.
E fora os amigos que tinham convivência com a gente todo dia. Você também trabalhava lá? Eu trabalho na mina ao lado. Ah, sim. E quando a gente viu, eu cheguei a ver a dimensão que eu cheguei aí, quando a esposa dele chegou, ela se deparou comigo. Foi em frente à Nova Estância. Eu levei era até a Neia, na época, ela era gerente da pousada. E ela era vizinha minha, era uma das membros da congregação. Ela chegou desesperada, pastor, a pousada. Eu falei, calma, o que está acontecendo? Porque até então eu não tinha noção. Aí eu vi um amigo que morava no Córrego do Feijão que desceu na rua da minha casa e voltou com o carro. Eu perguntei, tá dando para passar na rua lá embaixo? Mas sem entender a dimensão de que tinha alcançado. Ele falou, não dá para passar, está obstruído. Mas falou de uma forma que para mim estava bem. Então a gente deu a volta numa estrada antiga que hoje é a nossa estrada principal. Quando eu cheguei no local que eu fui entender, naquele momento eu fiquei uns 5 minutos fora de si, porque eu parecia que eu estava em outro lugar. Uma pessoa que é criada, passa ali todo dia. A minha esposa passou pela manhã para ir trabalhar naquela estrada. Meu Deus. Ela ficou ilhada, eu longe dela, ela ficou ilhada quase um mês sem a gente se ver. Sério? Ela grávida de 2 meses. É porque perdeu a passagem. Meu Deus. Perdeu a passagem, então a gente passou por tudo isso. Quando eu cheguei naquele local, começou a chegar pessoas que eram conhecidas desesperadas. Naquele momento eu tinha que segurar, que abraçar, que pedir para ter calma com a mente daquela forma. Foi até que os meninos que trabalham comigo no caminhão me chamaram. E foi aonde eles encontraram aquela moça na lama, que era a Paloma. Eles correram no caminhão, pegaram a corda e a gente jogou a corda para ela. Ah, você estava lá junto. A gente estava naquele momento. Então, eu deparei com situações que eu fiquei... Até hoje a gente lembra, a gente vê. E quando vocês estavam mostrando a imagem da barragem, o que a gente vê ali é uma geração que simplesmente foi retirada. Eu imagino que realmente é uma dor terrível. A gente vê que não tem como não se emocionar, não é? Você, principalmente, como... É um turbilhão, não é, Tenente, de emoções que, como ele disse, ao mesmo tempo ele ajudou a salvar uma vida, ao mesmo tempo perdeu o irmão, querendo consolar outras pessoas. Então, como que o ser humano consegue, não é? A gente foi criado uma capacidade de resiliência muito grande, de conseguir forças de onde a gente não imagina, né? Porque a gente tem um DNA de Deus, assim, ele faz com que você tire força de onde realmente não existe. A gente esperava se unir no sábado, o sábado foi dia 26, que seria o meu aniversário. Eu tive com meu irmão dia 24, ele esteve comigo na minha casa. Ele tinha até largado o trabalho mais tarde, que ele fez hora extra, chegou cansado. Foi ver, vim cá ver o pai mais a mãe, deu os parabéns à minha esposa, minha esposa está grávida, pela nossa filha. E ele falou, olha, eu vou lá na casa da minha tia, eu volto aqui para ver o pai mais a mãe, que estavam na igreja, eu estava arrumando para ir trabalhar. Aí a gente teve aquele último momento com ele foi para casa. No outro dia, o que aconteceu? E o pior das situações, no outro dia era o meu aniversário. Seu aniversário. Então e fica marcada, né? Não tem. Mas graças a Deus eu te dou uma filha, né? Linda. Como que ela chama? Lívia. Lívia, linda, graças a Deus, Deus trouxe esse presente, né? Eu estou triste também porque a gente não tem mais tempo. Olha só, a gente tinha tanta coisa para conversar. Vou pedir para vocês voltarem um outro dia também. Vieram lá de Brumadinho, né? Sim. Mas a gente vai ali provar aquele bolo gostoso que a Ju fez pra gente. E você falando aí de aniversário, né? Foi seu aniversário outro dia, né? Foi. E não vai dar tempo de eu dar a palavra hoje também, mas o desejo de que a gente pode ir andando, vamos lá, nosso quadro. O que a gente tem que fazer é realmente orar, clamar o consolo do Espírito Santo, que é o que vocês fizeram, cobrir aquelas pessoas de amor, né? Podem ficar à vontade, eu vou sentar aqui, vocês podem ficar à vontade. Cobrir aquelas pessoas de amor, por favor. E continuar um trabalho psicológico também, né? A igreja tem dado esse suporte psicológico, espiritual.
através também dos profissionais, trabalhando também com os outros profissionais. Sim. Em Lamentações, né, capítulo 3, né, o verso 21 vai dizer que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Né, igual ele tem a filhinha dele para ativar uma esperança, né, que cada família possa buscar de alguma forma, né, trazer as boas lembranças, né, e buscar mesmo essa esperança, essa fé em Deus, porque a vida continua. Sim. Enquanto Deus nos permite estar vivos, Ele tem um propósito ainda na nossa vida, né? Que a gente possa viver. E os vários, eu preparei a palavra, vários salmos dizendo para a gente confiar no Senhor. Sim. A confiança em Deus é que tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo, né? Porque, acima de tudo que a gente passou, não houve um só momento que a gente esteve sozinho lá. Vieram pastores, pessoas de todo o Brasil, para estar lá dando aquele apoio para a gente. Então, é a forma de Deus mostrar que Ele está cuidando da gente, independente da situação que a gente se encontra. Com certeza. Ele não permite nada maior do que aquilo que a gente possa alcançar, né? A palavra de Deus diz. E mesmo que a gente não entenda, não compreenda porque fulano, porque Beltrano, porque não o outro ou daquilo, não cabe a nós compreender. Mas de tudo a gente sabe que a maioria das tragédias que acontecem são falha do homem, não falha de Deus. Deus não falha, mas Ele permite porque o homem faz escolhas, como aconteceu em Brumadinho. E nós queremos que vocês saibam que nós sempre estamos orando por vocês e o apoio que a gente puder dar como irmãos em Cristo, como amigos, e também honrar a vida de vocês profissionais que estão até hoje lá trabalhando e em tantas outras frentes, também agora nessas enchentes, que Deus abençoe, fortaleça, guarde, proteja também os profissionais, bombeiros que trabalham com tanto empenho e continuam ainda trabalhando, e que Deus abençoe, que encontre também aquelas 11 vítimas que ainda não foram encontradas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.